Bem, a Faculdade Católica, ela é uma instituição que ela se diferencia das demais aqui na nossa região, exatamente pela compreensão que nós temos de que o ensino superior, ele precisa necessariamente não formar um mero técnico, mas formar alguém, um agente político, alguém que vai sair da instituição e vai mudar a realidade social onde ela está inserida. Então, quando se tem a compreensão de que quem sai daqui, que o egresso daqui é um agente político, entendemos que ele não deve ser formado de uma maneira meramente passiva, por meio da transmissão de conhecimentos, mas sim deve ter uma série de nuances que devem fazer parte da formação. Então, a Faculdade Católica ela compreende a necessidade de formar esse aluno autônomo, protagonista, e dentro dessa perspectiva é importante que a gente faça uma formação também acoplando 3 eixos fundamentais no ensino superior, que é não só o ensino, mas a pesquisa e a extensão. Quando a gente tem a compreensão da necessidade desses 3 pilares no ensino superior, esse aluno sai daqui necessariamente com a compreensão da realidade onde ele está inserido, com uma formação autônoma e com conhecimentos técnicos. E para que isso ocorra, sem dúvida nenhuma, que a instituição ela precisa ter na sua missão, precisa ter nas suas ações uma série de motivações. Dentre elas, a gente precisa citar, e é extremamente importante, a formação que a instituição dá para os seus professores. O professor da Faculdade Católica de Rondônia, ele está aqui dando aula, mas ele também está aqui estudando. O professor da Faculdade Católica, portanto, ele está fazendo o seu mestrado, ele está fazendo o seu doutorado aqui na instituição. Então, o aluno ele vive numa atmosfera, num ambiente que estimula ele também a estudar, porque ele vê que quem ensina ele é aquele que também segue estudando. Então, esses são, sem dúvida nenhuma, os principais diferenciais da Faculdade Católica de Rondônia. Nós somos a única instituição, privada do estado de Rondônia que oferta mestrados e doutorados para toda a comunidade. Isso é um diferencial relevante porque somos nós que estamos formando não só o nosso professor, mas professores de outras instituições e também pessoas dos diversos segmentos, dos diversos órgãos do nosso estado. Além disso, em termos de números e de questões extremamente relevantes, no nosso curso de Direito, por exemplo, nós somos a instituição, quando comparada com todas as instituições privadas do estado de Rondônia, é aquela que tem os melhores índices de aprovação na Ordem dos Advogados do Brasil, no exame da Ordem. Os nossos índices, eles são em percentuais muito elevados quando comparados às demais. Inclusive, quando pegamos a média nacional, a Faculdade Católica, ela supera de maneira extremamente relevante os índices nacionais. Então, isso aí são alguns dos fatores em questões de índices que demonstram tudo que a faculdade vem fazendo e o grande diferencial que é tu te formar com esse selo de Faculdade Católica de Rondônia. Nós precisamos compreender que a região norte e Rondônia, de uma maneira em geral, ela tem uma carência significativa no que diz respeito à formação em nível estrito sensu, em nível de mestrado e doutorado. Para que a gente faça uma transformação real, efetiva, nós precisamos formar primeiro os formadores. Não adianta que tenhamos uma carcaça se dentro dela nós não temos mão de obra qualificada para fazer essa transformação. Então a primeira mudança, a primeira transformação deve ser interna, deve ser na qualificação, na formação de pesquisadores, na formação daqueles que vão efetivamente contribuir com a mudança social a partir da educação. Num segundo momento, quando a faculdade começa a se consolidar e começa a consolidar efetivamente essa formação interna, começamos a pensar nos novos passos a serem dados. Hoje, isso já é de reconhecimento em todo o nosso estado, então precisamos progredir, porque a demanda aumenta. Quando há esse reconhecimento, quando temos esses índices, a demanda aumenta significativamente. E para que possamos dar conta dessa demanda, agora sim precisamos dar um novo passo, e esse novo passo, sem dúvida nenhuma, é a expansão também de estrutura física. Para isso, a faculdade tem agora, para o próximo 1 ano e meio, um projeto importantíssimo para o nosso estado, para o nosso município, que é a construção do seu novo campus. Seu novo campus, que vai, como é de conhecimento de todos, vai ser em uma região extremamente bem localizada, que é no início do espaço alternativo, uma região onde chegam todos os ônibus da cidade, então de facilidade de acesso,
um item extremamente relevante para a questão da inclusão social, para que pessoas das diversas regiões do município consigam estudar na faculdade. Além disso, esse novo projeto, ele prevê estruturas das mais modernas, né, com extremo conforto para o nosso aluno, para dar todas as condições que esse aluno teria em qualquer lugar do mundo no que diz respeito ao ensino superior. Então demos um passo de formação interna, de consolidação de grupo, para agora, num segundo momento, expandirmos em termos de infraestrutura para poder dar conta da demanda que hoje a Faculdade Católica tem. É importantíssimo quando a gente fala que a região norte, que Rondônia, né? Rondônia, quando comparado com outros estados da região norte, ainda é o que tem mais déficit no que diz respeito ao estrito senso. Nós precisamos, num primeiro momento, analisar o cenário, fazer um diagnóstico e, a partir desse diagnóstico, ver formas de resolver o problema. Como se fossem políticas públicas, mas da própria instituição, políticas institucionais, para solucionar esse déficit, esse problema que nós temos. Quando a gente identifica isso, para que a gente possa efetivamente multiplicar isso em Rondônia, no nosso estado, precisamos ter pessoas formadas e qualificadas para fazer isso. Então a Faculdade Católica, ciente disso, diagnosticado o problema, passa a investir inicialmente no que nós chamamos de Minter e Dinter, que são os mestrados e doutorados interinstitucionais. Isso é uma viabilidade que a CAPES dá para as instituições de regiões carentes, em estrito senso, para que elas formem parcerias com programas de pós-graduação consolidados. Quando se fala consolidados, nós estamos falando notas de 5, 6 e 7 na CAPES. Hoje se relevou inclusive os programas 4. No entanto, a faculdade, todos os Minter e Dinter que ofertou, foi com nota 5, 6 e 7, ou seja, os alunos aqui de Rondônia, fazendo mestrados e doutorados na Faculdade Católica de Rondônia, fazem os mesmos programas das regiões mais consolidadas no estrito senso, com a mesma qualidade, com o mesmo corpo docente, que são em nível também internacional. Esses programas que vêm para cá, eles são de nível internacional. Então nós estamos formando um professor para quê? Para que ele possa multiplicar isso no seu alunado. Para que o alunado então possa, junto com o professor, passar a produzir o conhecimento e não receber mais de maneira passiva. É a partir da produção do conhecimento que a gente passa a ter autonomia, que o aluno se forma com autonomia para resolver problemas na sociedade. Ele não se forma um mero técnico que aplica por subsunção o que ele aprende, mas ele vai ter autonomia para a resolução dos problemas de maneira individual. Ele não vai precisar aplicar a técnica unicamente, mas ele vai ver formas de solucionar o problema. Isso só quem dá para o aluno, só quem dá para o profissional é a produção científica no âmago e no seio da universidade. Então, esse processo é um processo longo, não é um processo rápido. Muito provavelmente os frutos de tudo isso que a faculdade vem fazendo há 6, 7, 8 anos se verão naturalmente florescer daqui mais 10, 15, 20 anos. Mas é um processo que se não der o início hoje, muito provavelmente a demora pela transformação vai ser muito mais significativa.